Pensa numa cidade que ficou praticamente paralisada por uma dívida que cresceu sem parar por, acredite, um quarto de século. Pois é, essa é a história de Diadema e de como a cidade precisou encarar uma crise financeira que parecia não ter mais solução. Bora entender como essa virada aconteceu. Para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, vamos começar com este número: 2.400%. Foi isso que a dívida da cidade cresceu ao longo de 25 anos. É um aumento que transformou o que era um empréstimo lá no início num verdadeiro monstro financeiro. E olha, isso não era só um número no papel, não. O impacto era real e pesado. Nas palavras do próprio prefeito, Taka Yamauchi, a situação era simplesmente desesperadora. Isso dá uma noção do peso que essa crise tinha, não só nas contas, mas na própria capacidade de governar a cidade. Tá, mas como é que uma dívida chega nesse ponto? A gente entra agora na primeira parte da nossa análise para entender o tal do efeito bola de neve que foi sufocando as finanças de Diadema pouco a pouco. A dívida chegou a um pico de quase R$ 1 bilhão, mais exatamente 958 milhões de reais que a cidade devia para a União. Para um município como Diadema era um valor considerado, assim, simplesmente impagável. E para entender o que isso significa na prática, dá uma olhada nisso aqui. Mais da metade de tudo que a cidade arrecadava, 54% do dinheiro, ia embora só para pagar essa única dívida. Sobrava muito pouco para todo o resto, né? E a consequência direta disso? A cidade travou. Com mais da metade da grana comprometida, a capacidade de investir em obras, em serviços para a população, tudo isso ficou completamente congelado. E a coisa só piorava, porque mesmo quando a prefeitura fazia algum pagamento, a dívida continuava crescendo. Ordens da justiça para pagar foram ignoradas por anos, até que a corda estourou. Em outubro de 2023, mais de 4 milhões de reais foram simplesmente sequestrados dos cofres da cidade. Aí não tinha mais para onde correr. Mas afinal, como se chegou a esse ponto? A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender a origem dessa crise, que foi se formando ao longo de 2 décadas e meia de problemas acumulados. Essa linha do tempo aqui mostra bem o que aconteceu. Tudo começou com um empréstimo de quase 37 milhões de reais lá no ano 2000. Só que o ponto-chave é o seguinte: durante os 24 anos seguintes, nenhuma parcela do valor principal foi paga. O resultado? A dívida explodiu para 851 milhões. E para piorar, segundo o secretário de Finanças José Luiz Gavinelli, o problema era basicamente um segredo. A gestão anterior, de acordo com ele, não só não resolveu a dívida, como nem sequer falou que ela existia. Era uma verdadeira bomba relógio escondida. Bom, com esse cenário de terra arrasada, como é que se sai dessa? Vamos agora para a parte boa da história, a solução, a virada fiscal que conseguiu mudar o destino de Diadema. A chave para essa virada foi uma ferramenta que já existia, a Lei Federal Complementar 148 de 2014. Foi essa lei que abriu a porta para os municípios poderem sentar e renegociar suas dívidas com a União, buscando termos mais justos. Mas olha, a lei por si só não faz milagre, né? Foi preciso que a equipe financeira da prefeitura, liderada pelo secretário Gavinelli, enxergasse essa oportunidade e trabalhasse duro para usar a lei a favor da cidade e finalmente conseguir a renegociação. Certo. E o resultado de tudo isso? Bom, se preparem, porque o impacto dessa negociação foi gigantesco e transformou completamente a realidade da cidade. Os números são impressionantes. Olha só essa transformação. A dívida, que era de quase R$ 1 bilhão, caiu para menos de 200 milhões, uma redução de 79%. É uma queda, assim, brutal. E na prática, o que essa redução da dívida significa? Significa fôlego. O dinheiro do orçamento que era engolido pela dívida, que era de 53%, caiu para apenas 11%. Sobrou muito mais dinheiro para investir no que realmente importa. No fim das contas, a economia para os cofres da cidade foi de mais de 760 milhões de reais. É um respiro financeiro que devolveu para Diadema a sua capacidade de planejar o próprio futuro. E esse dinheiro não fica só no papel, claro. Ele se transforma em benefício real para a população. Com essa grana liberada, a prefeitura agora tem na mão uma lista com 140 novas obras, de todos os tamanhos, que finalmente podem sair do papel. Mas a história não termina aqui. Foi uma vitória enorme, sem dúvida, mas a luta pela saúde fiscal de Diadema continua. E tem outra frente de batalha bem importante. Pois é, o próximo grande desafio é
outra dívida bilionária. Só que dessa vez é dentro do Fundo de Previdência dos Servidores da Cidade, o IPRED. Esse fundo atende mais de 10 mil pessoas e também é uma pressão enorme sobre o orçamento. E a cidade já está agindo para lidar com isso também. Uma reforma da Previdência foi aprovada, incluindo medidas como o aumento da contribuição dos servidores e regras mais rígidas para a aposentadoria. Tudo isso pensando em garantir que o sistema se sustente no longo prazo. E isso nos deixa com uma reflexão. A renegociação da dívida com a União foi um passo gigantesco, uma virada histórica para Diadema. Mas com o desafio da Previdência ainda na mesa, fica claro que a jornada para a estabilidade fiscal completa ainda continua. Uma batalha importantíssima foi vencida, mas a guerra, pelo visto, ainda não terminou.